Você já ouviu falar do Mounjaro, provavelmente já viu alguém tomando, já leu alguma coisa sobre ou talvez até pensou, será que eu deveria tentar? E junto com essa vontade veio o medo. Medo de efeito colateral, medo de ser falsificado, medo de ficar dependente, medo de gastar uma fortuna e não funcionar. Esse vídeo é para você que está nesse meio de caminho com vontade, mas sem clareza. Eu vou te explicar tudo. O que é, como funciona, o que realmente entrega, os riscos que existem de verdade, os riscos que são exagero, quanto custa, como é a rotina de quem usa, se você precisa de médico ou não, o que é falsificado, o que vem do Paraguai. Eu vou te falar também sobre as outras versões que estão chegando, inclusive uma que pode ser ainda mais potente que o Mounjaro. Sem hype, sem medo desnecessário, sem julgamento, informação real. Vamos começar pelo básico. Mounjaro é o nome comercial de uma substância chamada tirzepatida. Ela foi desenvolvida pelo laboratório Eli Lilly, aprovada inicialmente para diabetes tipo 2. E acabou se tornando um dos maiores fenômenos de emagrecimento dos últimos anos. Quando os estudos clínicos mostraram a perda de peso que esse medicamento causava, o mundo da obesidade e do emagrecimento nunca mais foi o mesmo. Mas como que ela funciona? A tirzepatida age em dois receptores ao mesmo tempo, o GLP-1 e o GIP. Você já ouviu falar do Ozempic, sabe que ele age só no GLP-1. O Mounjaro age nos dois. Isso faz diferença. Esses receptores estão envolvidos na regulação do apetite, na produção de insulina, no esvaziamento gástrico e na sinalização de saciedade no cérebro. Quando você injeta a tirzepatida, seu cérebro começa a receber sinais mais fortes de que você está satisfeito. Você come menos. Não porque você tem uma força de vontade sobrenatural, porque o mecanismo hormonal que comanda a fome foi modulado. E aí vem a primeira coisa importante que eu quero que você entenda. O Mounjaro não queima gordura diretamente. Ele faz você comer menos. A perda de peso acontece porque o seu déficit calórico se torna fácil de manter. Não porque a substância vai na sua gordura e dissolve. Parece óbvio, mas muita gente não entende isso e depois fica decepcionada achando que o resultado deveria ser mais rápido. Agora, os resultados que os estudos mostraram são absurdos. Nos ensaios clínicos da fase 3, o programa SURMOUNT, pessoas usando a dose mais alta de tirzepatida perderam em média 22% do peso corporal ao longo de 72 semanas. Isso é quase um quarto do peso. Um homem de 100 quilos chegando em 78 quilos só com a medicação sem cirurgia. Nunca nenhum medicamento de emagrecimento tinha chegado perto disso. Por isso o Mounjaro explodiu. Mas e na prática? Fora dos estudos clínicos, o resultado é real. Funciona muito. Quem usa com consistência, com acompanhamento, com dose certa, perde peso. Não tenho dúvida disso. O problema não é a eficácia, o problema é o contexto em que as pessoas usam. E é sobre isso que eu quero te falar agora. A primeira questão é, você precisa de médico para usar Mounjaro? Sim, precisa de médico. Sem discussão. Não é porque é perigoso usar sem médico no sentido que você vai cair morto, mas porque você precisa de prescrição para conseguir o medicamento de forma legal no Brasil. E porque a titulação de dose precisa ser feita de forma individualizada. O Mounjaro começa em 2,5 mg semanais e vai subindo progressivamente. 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg. Não é você que decide quando sobe, é um médico avaliando como o seu corpo está respondendo, como estão os efeitos colaterais e qual é a sua tolerância. Pular etapas é uma das principais razões pelas quais as pessoas têm náusea forte, vômito e param o tratamento antes de ver resultado. Você vai precisar de um endocrinologista ou clínico com experiência em obesidade. Não precisa ser nada extraordinário, precisa ser um profissional que te acompanhe de verdade, que saiba ajustar a dose, que monitore exames, que entenda o que está tentando alcançar. Agora, quanto tempo dura o tratamento? Essa é uma das perguntas mais importantes e uma das menos respondidas com honestidade. O Mounjaro não é um ciclo de 3 meses. Os estudos mostram que quando as pessoas param de usar, a grande parte do peso volta. Não é universal, mas é frequente. Por que isso acontece? Porque a medicação está segurando o apetite. Quando você para, o apetite volta. Se o seu estilo de vida não mudou, se você não criou nenhum hábito novo durante o uso, o resultado some. Isso não significa que você precisa usar para sempre. Significa que o uso tem que vir acompanhado de mudança real. Treino de força para preservar a massa muscular, alimentação com proteína adequada, sono regulado. Quem usa como muleta sem mudar nada, perde peso, para de usar e volta para o mesmo lugar 6 a 12 meses. E esse é o ponto que eu mais quero reforçar para quem está considerando. O Mounjaro é uma ferramenta muito poderosa. Mas ferramenta, quem usa bem, usa para criar espaço para mudar o comportamento enquanto a fome está controlada. Quem usa mal, usa para emagrecer sem mudar nada e depois enfrenta o efeito rebote. Vamos falar sobre os efeitos colaterais reais. Os mais comuns são gastrointestinais. Náusea, enjoo, constipação, às vezes diarreia, desconforto abdominal. A maioria acontece no início, quando a dose está subindo, e tende a diminuir com o tempo.
Não é todo mundo que tem, e a intensidade varia muito de pessoa para pessoa. A titulação lenta existe justamente para minimizar isso. Tem efeito colateral grave? Existe uma contraindicação importante. Pessoas com histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular e tireoide não devem usar. Pancreatite é uma preocupação que aparece nos estudos, mas a frequência é baixa. Hipoglicemia pode acontecer em quem já usa insulina ou outros antidiabéticos. Fora isso, o perfil de segurança da tirzepatida é bem estabelecido para uma medicação nova. Foram anos de estudos com dezenas de milhares de pessoas, o que não é efeito colateral, mas é consequência importante. Perda de massa muscular, quando você entra em déficit calórico intenso, sem treino de força e sem proteína adequada, você perde músculo junto com a gordura. Com o Mounjaro isso fica mais crítico porque o déficit pode ser muito grande. O homem que perde 20 quilos sem treinar vai chegar magro, mais flácido, com menos músculo, com metabolismo mais lento e com testosterona potencialmente mais baixa do que antes. Isso importa muito, e raramente alguém fala sobre isso quando está vendendo a ideia de caneta milagrosa. Se você vai usar, treina. Não precisa ir todo dia, mas levantamento de peso pelo menos 2, 3 vezes por semana com proteína adequada. No mínimo 1,8 por quilo de peso corporal por dia. Isso vai fazer diferença enorme na quantidade do seu resultado. Se você está pensando em consultoria comigo, esse é exatamente o tipo de estratégia que montamos juntos. Eu entendo onde você está, qual é o seu contexto, o que faz sentido para você especificamente e oriento você de forma personalizada. O link está aqui na descrição, é só clicar e falar comigo. Agora vamos falar sobre o preço, porque isso é uma parte que as pessoas não discutem com clareza. O Mounjaro original, fabricado pela Eli Lilly, custa no Brasil, dependendo da dose da farmácia, entre R$ 1.200 e R$ 2.500 por caneta. Uma caneta dura um mês. Estamos falando aqui de 14 mil a 30 mil reais por ano no original. Isso é caro, muito caro. E é por isso que existe um mercado enorme de versões manipuladas, versões importadas, versões do Paraguai e versões falsificadas. As farmácias de manipulação no Brasil produzem tirzepatida manipulada. O preço cai consideravelmente. Pode ser de 300 a 600 reais por mês, dependendo da dose da farmácia. É legal? Está numa zona cinzenta regulatória. A Anvisa proibiu a manipulação da tirzepatida em 2024, depois liberou mediante prescrição médica e depois voltou a discutir a questão. A situação regulatória no Brasil com esses medicamentos muda com muita frequência. O que você precisa entender é, se você vai pegar manipulado, pegue em farmácia de confiança, com prescrição, e saiba que a concentração real pode variar. O que vem do Paraguai é outra história. Há produtos sendo vendidos informalmente, sem registro, sem controle de qualidade, sem rastreabilidade. Você não sabe o que está dentro. Pode ser a concentração errada, pode ser substância diferente, pode ser contaminado. O risco aqui não é zero. Eu não estou dizendo que vai te matar. Você literalmente não sabe o que está injetando no seu corpo. Isso é um risco real que cada pessoa precisa avaliar por conta própria. Mas não dá para ignorar, né? E tem a falsificação pura. Canetas com embalagens idênticas à original que contém substâncias diferentes ou concentração errada. Isso existe. Se você vai comprar a original, compre em farmácia autorizada, com nota fiscal. E desconfie de qualquer preço muito abaixo do mercado. Agora, antes de fechar, eu quero te falar sobre outras canetas, porque o Mounjaro não está sozinho nesse mercado. O Ozempic, que veio antes, é o mais famoso. O nome do medicamento é semaglutida, age só no GLP-1, foi aprovado primeiro para o diabetes e depois para o emagrecimento em dose maior com o nome de Wegovy. A perda de peso médio nos estudos é de 15 a 17% do peso corporal, impressionante, mas abaixo do Mounjaro. E aí tem a retatrutida, que é o próximo nível. A retatrutida age em 3 receptores ao mesmo tempo: GLP-1, GIP igual ao Mounjaro e glucagon. Nos estudos de fase 2, a perda de peso chegou a 24% em 48 semanas. Isso é mais do que qualquer coisa que existe até hoje. Ela ainda não tem aprovação regulatória no Brasil nem nos Estados Unidos. Ela está em fase 3 de estudo. Provavelmente chegará ao mercado nos próximos anos. E quando chegar, vai ser um novo fenômeno. Tem ainda semaglutida oral, comprimido, sem injeção, e outras moléculas em desenvolvimento. O campo está evoluindo muito rápido. Então, qual é o resumo de tudo isso? O Mounjaro funciona. A eficácia é real e documentada para quem tem obesidade, para quem tem resistência à insulina, para quem já tentou de tudo e não consegue vencer a fome de forma sustentável, pode ser uma ferramenta legítima e muito poderosa, mas não é mágica. Não substitui treino, não substitui proteína, não substitui o básico que você já sabe que precisa, mas não está fazendo. Você precisa de médico, precisa de prescrição, precisa de acompanhamento, precisa entender que provavelmente vai usar por um tempo significativo e que a parada precisa ser planejada junto com a mudança de hábito. Não é só parar e torcer. Se você está com medo, o medo não precisa paralisar. Medo de coisa errada é diferente de medo informado. Agora você tem mais informação. Conversa com um médico de confiança, apresenta a sua situação e toma uma decisão consciente. O que eu não aceito é a narrativa dos extremos, né? Nem que é veneno, nem que vai te destruir, nem que é a solução definitiva para tudo
tudo sem precisar mudar nada. A realidade tá no meio. E agora você sabe onde ela tá. Então é isso. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém e comenta aqui. Deixa sua dúvida, fala de onde você está assistindo esse vídeo. Toda semana tem vídeos novos aqui no canal. Então compartilha esse vídeo para chegar para mais pessoas e o YouTube mostrar que esse vídeo é interessante. Tamo junto e até o próximo vídeo.